Olá, meus amigos, estamos de volta com o Luz do Evangelho para darmos continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos, que foi ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Estamos aqui novamente para mais 2 capítulos dessa obra absolutamente imprescindível para nós compreendermos o sentido de religião, que os benfeitores espirituais desejam que nós alcancemos. Hoje nós vamos discutir a questão 798 e a questão 1018 do Livro dos Espíritos. Na questão 718, Allan Kardec faz uma proposta muito interessante aos espíritos. Ele quer saber dos benfeitores espirituais se a doutrina espírita ficaria circunscrita a um grupo pequeno de pessoas, como, por exemplo, uma seita qualquer, ou ela será um dia envolvendo a todos, será um dia crença generalizada aqui na Terra. Ao que os benfeitores espirituais disseram que sim, que a doutrina espírita será a crença comum, generalizada, porque ela faz parte da natureza. Ou seja, a doutrina espírita, em nos apresentando a lei natural, ela é por isso mesmo um movimento da lei natural para que nós possamos nos esclarecer. E nós estamos aqui, como sempre, com o nosso querido doutor Aguinaldo, que vai dar as suas primeiras palavras a respeito da temática. Então, nós queríamos iniciar dizendo que, já que o Kardec diz que vai ser uma crença popular e não de minoria, ele acrescentou ainda, o benfeitor, que sob o peso da criatura passar pelo ridículo, ela vai ter que aceitar a doutrina espírita. Por quê? Porque ela está estribada em 5 pilastras inamovíveis. Primeiro, de Deus, que é nosso Pai. Inquestionavelmente, as religiões aceitam Deus e de bom alvitre, né? Lógico. Esse mundo maravilhoso teria que ter um regente. E essa criatura, ou esse Criador, é o nosso Deus, nosso Pai. A segunda pilastra é a comunicação dos espíritos. Os espíritos sempre comunicaram conosco. E se não tivesse comunicado, eu acho que nós estaríamos numa penúria, no abismo da ignorância. Mas eles sempre comunicaram, sempre trouxeram recado do Pai para nós. Os 10 mandamentos foi um recadaço que o Moisés recebeu dos benfeitores, que estiveram imbuídos dessa ideia. Um outro elemento é a multiplicidade dos mundos. Seria um absurdo a gente pensar que só a Terra é um lugar habitável. Então nós somos donos da Terra, aqui mandamos nós, né? Não. A Terra é um planeta tão pequeno como se a gente analisasse um grão de areia numa praia imensa. A Terra é isso, é um planeta muito pequeno diante do universo, e que nos serve de moradia hoje. Nós estamos habitando a Terra. O quarto elemento que a doutrina espírita defende, que está dentro do Evangelho, é a lei de causa e efeito. Jesus disse assim: a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. Então, lei de causa e efeito, você vai plantar e você vai colher. O quê? O que você plantar, você vai colher. Que eu saiba, carrapicho não dá manga, não é? Então, se plantou carrapicho, vai colher carrapicho. Se plantou semente de manga, vai colher manga. E o último elemento é a reencarnação. Que Jesus já era, vamos dizer assim, detentor desse conhecimento e sentiu na obrigação de trazê-lo para nós, e o fez com maestria, logicamente, falando da reencarnação. Seria um absurdo a gente viver aqui uma existência única, com privilégios, outros não tendo nenhuma complacência divina, às vezes nascendo cego, mudo e surdo, e outro na plenitude. Então, se nós entendemos que Deus não tem nenhum filho a perder, segundo Jesus, ele tem que arrumar uma solução até para as almas altamente comprometidas. E isso vai acontecer através da reencarnação. Tantas necessárias quanto nós precisarmos para vencermos as falências da nossa alma, as nossas incompetências. Então, essas são as 5 pilastras da doutrina espírita. E
tem que entender, as pessoas têm que entender, abraçar, porque isso é uma lei natural. Tudo que eu disse está escrito na natureza. E a doutrina defende apenas esses 5 princípios. Logicamente que mais dilatados, mais esclarecidos, mediante o estudo das obras. E o Navarro vai falar um pouquinho agora, porque o Emmanuel, nessa mensagem, nessa pergunta 798, ele deu um recadinho. E o tópico do capítulo é Palavras aos Espíritas. Então, olha o que é humor. Ele poderia falar assim, palavras à humanidade. Não, ele falou palavras aos espíritos. Então, o Navarro vai falar para nós o que o Emmanuel quis colocar para nós espíritas, depois desse recadinho de que todo mundo vai acreditar na doutrina, mas precisa não só acreditar, mas fazer alguma coisa. Né? Sempre. Voltemos os nossos olhos para o Evangelho de João, o 4º Evangelho. E o Senhor Jesus dá uma informação muito importante para nós outros. É preciso entronizar essa informação dentro dos nossos espíritos. Das ovelhas que meu Pai me deu, é da vontade dele que nenhuma se perca. Então, o Senhor Jesus está dizendo que Deus deu para ele espíritos para ele tomar conta nesse mundo que ele chama de ovelhas. Consequentemente, ele é o pastor. E nós sabemos hoje que o Senhor Jesus é o governador espiritual do planeta. E muito mais, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 625, a informação de que ele é o guia e modelo máximo que a divindade deu para nos servir aqui na Terra de parâmetro para as nossas vidas. Ou seja, o Senhor Jesus é o guia e modelo que Deus deu para nós outros termos um referencial de crescimento. E um pouquinho antes da questão 625, na questão 622, os benfeitores espirituais vão dizer que nós nunca estivemos desamparados por Deus. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram entre nós para fazer a lei de Deus ser conhecida. Nesse movimento, meus amigos, nós encontramos Jesus como sendo o maior espírito de todos eles que vieram à Terra. Então ele desceu, entre aspas, de um patamar de perfeição, onde ele habita, para esse vale de lágrimas, para socorrer os espíritos que aqui estamos, no sentido de encaminhá-los para Deus. E ele assume esse compromisso quando ele diz que é da vontade do Pai que nenhuma se perca, porque ele, em sendo o pastor, ele assume para si a tarefa. Então ele vai dizer que a minha alegria é fazer a alegria daquele que me enviou. Nesse sentido, Emmanuel vai nos alertar nesse capítulo do livro Religião dos Espíritos, que nós temos que fazer esse mesmo movimento. Nós temos que buscar, fazer com que a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, seja uma atitude de crescimento daqueles que nós temos no entorno de nossas reencarnações. Então, no Cristo, nós temos o exemplo daquele que sai das regiões mais felizes possíveis ao nosso entendimento e vem ao vale de lágrimas. Quanto nós estamos fazendo? Então, quando Emmanuel fala palavra aos espíritas, é no sentido de nós copiarmos o Cristo e buscarmos os nossos irmãos aqui na Terra, nas condições em que eles se encontram e com as necessidades que eles se encontram, para que nós possamos ajudá-los segundo a nossa possibilidade, porque não se pede mais do que nós temos condição para dar. Na parábola dos talentos que o Senhor Jesus trouxe para nós, ele foi muito claro, os talentos são dados segundo a capacidade de cada um. Então não se pedirá que nós façamos um trabalho maior que as nossas condições. Emmanuel vai nos lembrar que sempre é possível fazermos um pouquinho mais, do que temos feito em benefício do próximo, porque afinal de contas é para nós fazermos para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. E nesse sentido a doutrina espírita se estabelece em cima do cristianismo. A própria resposta à questão 798 vai dizer isso, que o cristianismo ele antecede a doutrina espírita, mesmo porque o Senhor adiantou a informação de que o espiritismo viria para dar
esclarecimentos maiores para nós. Mas nós nunca podemos nos esquecer que é através do próximo que a gente vai se elevar na escala espírita. E tendo Jesus como exemplo, eu fico pensando, ele sai lá de um mundo que nós não temos ideia. Ele poderia ter delegado essa incumbência, né? Esse dever. Olha, eu tenho umas ovelhas para tomar conta, vai lá e dá uma geralzona para mim. Mas não foi o que ele fez. Ele fez questão de vir aqui estar conosco. Agora, se imagina uma criatura que é perfeita, fantástica, maravilhosa, detendo todos os poderes imagináveis, ele veio aqui e se colocou totalmente desarmado. Não, eu vim para estar com vocês, eu vim aqui para amá-los, dar minha própria vida, eu vim aqui para valorizá-los, para dar um recado do Pai, que através de mim eu estou trazendo uma boa notícia. Ele tinha tudo para esnobar, por tudo que ele detém, mas não, numa simplicidade. Eu até lembro de uma passagem que ele disse assim, vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e tereis descansadas as vossas almas. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Qual que é o jugo do Cristo? É o jugo do amor, da caridade. Essa é simples, que ele falou assim, é suave, ame, faça o bem. É 10.000 vezes mais fácil do que fazer o mal e deixar de ajudar os outros. E aí ele coloca, aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração. Olha que receita, né? Mansuetude. Para que ser bravo, violentar, agredir, não é? E ele, como, vamos dizer, um instrutor, ele foi conviver com pessoas extremamente ignorantes, que eram os discípulos. Pessoas que não tinham conhecimento letivo, eram pessoas semi-analfabetas. O Mateus era um pouco mais esclarecido, o Judas era um pouco politizado, mas os demais eram muito simples. E ele valorizou essas criaturas, mas valorizou muito bem. Outra coisa, ele é, vamos dizer assim, um rei. Ele disse assim, eu sou rei, né? Quer dizer, num reinado que nós desconhecemos, a grandeza dessa alma, e ele não se arrogou no direito de contradizer aquele reinado romano e judaico da época, se permitiu, anulando totalmente a sua, vamos dizer assim, sua condição espiritual para receber aqueles tratos. E quando questionado se deveria fazer alguma coisa, ele deixou claro, fazer outro que gostaria que você fizesse. E no finalzinho, crucificado, ele ainda olha para aquele pessoal, acredito que nós estávamos lá, né? Pai, esse pessoal não sabe o que faz, perdoai-os. Então, a proposta de Jesus é exatamente essa, para a gente procurar fazer o bem, ser humilde, ser manso, ajudar as pessoas, não ficar com violência, né? Não ficar agredindo, porque a gente sabe que a guerra é um desastre, tremendo um desastre. A guerra visa atender o egoísmo, o orgulho, a empáfia, e rui com a paz. E nós espíritas, hoje, conscientes dessa proposta divina, nós temos que trabalhar pela paz, trabalhar pelo amor, trabalhar pelo bem-estar, pelo equilíbrio, começar dentro do nosso próprio lar, no ambiente que nós nos encontramos. Essa questão nos vamos dizer assim, indutora para aquilo que Emmanuel propõe na questão 1018, que é o capítulo 2 das nossas reflexões hoje, quando ele vai falar para nós descermos, mas elevando, né? E está vinculado à questão 1018, onde Kardec propõe para os espíritos qual era o sentido da afirmação do Senhor Jesus
quando ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ora, o reino do Senhor Jesus, vão dizer os benfeitores espirituais, é um reino estabelecido em cima da lei de amor, né? E o Senhor Jesus vai dizer no seu evangelho de que forma a gente pode compreender ou aprender o que é o amor. É quando ele fala que não existe prova de amor maior do que dar alguém de sua própria vida para os seus amigos. Ora, o reino do Senhor Jesus vai ser implantado aqui quando nós descermos, primeiro capítulo estudado hoje, do nosso pedestal, para socorrermos o nosso próximo como ele fez. Então, ele, guia e modelo da humanidade, trabalha insistentemente para nos ensinar a amar. O amor será, então, tudo aquilo que nós fizermos para melhorar as condições do próximo. Para que nós possamos conseguir isso, mais uma vez, nós insistimos, nós precisamos descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, no mesmo sentido que fez o Senhor Jesus. E é interessante notar, meus amigos, a questão 888A do Livro dos Espíritos, desde há 167 anos, a se completar agora em 18 de abril, já nos explica que nós, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, existe uma lei. Assim como nós estamos sendo ajudados por aqueles espíritos que já avançaram, nós também temos o mesmo dever a fazer com aqueles que estão atrás, não importa as condições. Então, nesse segundo capítulo que nós discutiremos hoje, estamos discutindo hoje, tem a ver com aquilo que nós precisamos prestar de serviço, independentemente da forma como as pessoas são, da forma como as pessoas pensam, da forma como as pessoas agem. Nós é que precisamos compreender o nosso papel de servidores aqui na Terra, ou seja, é preciso descer para ajudar a elevar a qualidade espiritual do planeta. Nesse sentido, nós vamos entender o que os benfeitores disseram a respeito do objetivo, ou de um dos objetivos da encarnação nossa aqui na Terra, melhorar as condições das instituições humanas, ou seja, melhorar nossa própria vida social, nossa própria vida em comum aqui na Terra. E isso não vai se dar sem Jesus em nossas vidas. Lembrando que o Emmanuel comenta essa lição falando que se você já sabe, você já tem cultura, você é uma pessoa intelectual, não desfaça aquela pessoa que é simples, que é ignorante, que não estudou e por conta disso tem muitas atitudes infelizes, que a gente não faça um julgamento. Pelo contrário, ajudar essa pessoa. Se ela precisa ser esclarecida, vamos esclarecê-la. É o que a gente deve fazer. Ele colocou, se você tem condição socioeconômica muito boa, ao invés de desfazer da criatura e até se completar as expensas da desgraça alheia, ajude essa pessoa para que ela possa sair daquele patamar, dê um salto em direção ao bem-estar, numa condição socioeconômica mais avantajada, principalmente aqueles que têm firmas, que têm, vamos dizer assim, condição de empregar essas criaturas, dê um emprego, dá uma oportunidade, ajude essa criatura, faça alguma coisa por ela. Se você tem prestígio junto à comunidade circunstante, use desse prestígio e coloque a benefício dessas pessoas que estão marginalizadas ao ostracismo pela sociedade. Se a pessoa está doente, você é saudável, faça alguma coisa por essa criatura para que ela possa restituir a sua saúde. A partir daí, ela vai ter condição de desenvolver suas aptidões, as suas tarefas. Se você tem uma outra facilidade, qual seja, que o Navarro citou inicialmente, que são os talentos, né? Coloque os seus talentos a favor dessa criatura para que ela também possa se beneficiar e crescer junto com você. Porque a nossa felicidade só vai existir o dia que nós divisarmos ao nosso lado um mundo feliz. Tem uma frase que custou-me muito a entendê-lo, quando diz assim, ser mãe é sofrer no paraíso. Eu falei, meu Deus, como pode ser mãe é sofrer no paraíso? E eu fui questionando, até que um dia encontrei a resposta. Olha, o que é ser mãe? Está no paraíso.
está no paraíso, está lá. E vê o filho, vamos dizer assim, no umbral, ou numa situação muito complicada. O que nós achamos? Essa mãe vai estar feliz ou vai estar sofrendo? Lógico que ela vai estar sofrendo. Ela não vai ficar feliz lá no paraíso, vendo o filho numa situação indesdita no mundo espiritual. Não, ela vai pleitear ao Criador, a quem quer que seja, todos os direitos e possibilidades para resgatar aquele filho. Por isso que ser mãe é sofrer no paraíso. Está lá no paraíso, mas está sofrendo, porque quer ajudar aquela criatura. Então, a proposta de Jesus não é diferente. É fazer com que nós entendamos que somos irmãos. E em sendo, nós temos que fazer alguma coisa por aquele que vem na retaguarda, como o Navarro já colocou aqui, da mesma forma que somos agraciados pela ajuda dos benfeitores. Se somos assistidos, vamos assistir. E nessa condição de descer, nós trazemos essas criaturas conosco, elas se elevam e nós também. Nós sempre teremos condições de ajudar alguém no que quer que seja, né? E hoje, na sociedade na qual nós estamos envolvidos, há muitas entidades voltadas para a melhoria da dignidade humana. Então nós podemos, não só nas atitudes do dia a dia, começar de dentro de nossas casas a ser útil, né? A ser um promotor de felicidade para o próximo. Né? Nós também precisamos pensar na possibilidade de nos engajarmos no movimento do voluntariado. Porque sempre haverá um espaçozinho na nossa agenda, se nós quisermos, para servir um pouquinho aquelas entidades que trabalham sem fins lucrativos para melhorar a condição humana. Quem vai mudar todas as coisas no mundo são as pessoas, mas mais rapidamente nós mudaremos o mundo quando nós nos investirmos da condição de trabalhadores do bem. Esse é o reino do Senhor Jesus, onde uns pensam nos outros, onde uns ajudam os outros. Ah, mas ninguém faz por mim. Fazem sim. Se não encarnados diretamente, os benfeitores espirituais trabalham o tempo todo a nosso favor, a começar do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, ou espírito guia, não importa o nome. Todos nós vimos a Terra num processo planejado de reencarnação para nós melhorarmos o nosso espírito no sentido de vivermos aquilo que foi planejado. Então nós todos temos os guias espirituais nos conduzindo para que nós possamos produzir o que nós nos comprometemos a produzir, o que nós pedimos, aliás, os benfeitores espirituais vão ensinar a todos nós que nós mesmos planejamos a nossa existência, né? E o Senhor Jesus disse a Nicodemos, o doutor da lei, que a gente escolhe o lugar que vai nascer, segundo os nossos interesses, desejos, vontades e objetivos. O que significa dizer, meus amigos, que o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, o reino do amor vai ser implantado na Terra quando nós implantarmos ele em nós, né? Por isso, mais uma vez, nós precisamos pensar nos dois maiores empecilhos que nós temos para o nosso progresso, os dois maiores entraves, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo e o orgulho. São o egoísmo e o orgulho que não nos permite fazermos o bem que nós temos possibilidade de fazer. E nós precisamos pensar nisso, mesmo porque quando voltarmos ao mundo espiritual, a nossa própria consciência e diante das possibilidades de revisar o programa reencarnatório que acabamos de executar, nós haveremos de nos cobrar nós próprios por que não fizemos aquilo. É uma questão pessoal, consequentemente uma decisão pessoal, mas sem isso a gente não conseguirá ser feliz. Eu queria lembrar uma mensagem da Dauphine Girardin, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Pensando no que o Navarro estava dizendo, os benfeitores sempre estão nos assistindo de maneiras mais variadas possíveis. E eu até acredito que a maneira mais efetiva é nos esclarecendo para que nós entendamos o verdadeiro sentido da vida e possamos aproveitar o melhor dessa existência. E a Dauphine Girardin, ela disse assim, a verdadeira desgraça, que o título da mensagem é a desgraça real, né? A verdadeira desgraça. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela disse assim, a verdadeira desgraça não é perder um filho, não é perder a saúde, não é perder o emprego, não é perder o prestígio. E ela foi definindo tantas coisas. Nossa, que desgraça, eu sofri um acidente, perdi meu carro, eu fali, perdi tudo que eu tenho, eu perdi um parente, quer dizer,
É assim, isso aí não é desgraça. Isso são coisas que acontecem. E aí, o que é mais contundente? Ela disse assim, a verdadeira desgraça é a pessoa ter tudo para fazer o bem e não faz. Porque vai chegar do outro lado e vai se cobrar. Eu tive tanta oportunidade de fazer o bem e não fiz. Eu lembro de um filme muito bonito, A Lista de Schindler. Ele era um judeu e que foi, na última grande guerra, ele foi ajudando os judeus, comprando e dando liberdade. E no final, ele tinha um anel de formatura. Não, isso aqui eu não vou vender não, porque isso é meu. E no final, lá no final, ele disse assim, se eu soubesse o quanto foi bom eu fazer o bem, quantas pessoas libertei, eu teria vendido o anel e teria comprado mais a liberdade dos meus irmãos. Então, veja, a proposta de Jesus é a nossa libertação. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Eu sou a verdade. Então, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus. Como disse o meu amigo Navarro, vamos seguir com Jesus, mas nunca sem Kardec.